Olá, queridos, a paz do Senhor, a você, meu irmão, minha irmã, que é professor, que é aluno, que ama a escola dominical e tem nos acompanhado. É muito bom poder lhe encontrar aqui na TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2017. Trimestre esse onde nós estamos estudando acerca do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E no nosso encontro de hoje estaremos refletindo acerca da lição de número 4. A lição de número 4 fala sobre Isaac, um caráter pacífico. E nós temos, desde a primeira lição, nós temos estudado sobre o caráter e temos visto algumas nuances de caráter de várias personagens bíblicas, né? Nós vimos de Melquisedeque, nós vimos acerca do caráter de Abel, estaremos vendo agora acerca do caráter de Isaac e temos aprendido que o caráter ele é formado por várias facetas, né? Inúmeras facetas que vão se manifestando, que vão se expressando diante das necessidades. As necessidades vão surgindo e essas nuances do caráter vão se expressando. Então, já vimos que deve fazer parte de um bom caráter a questão da justiça, a questão da disponibilidade ou da espontaneidade para oferecer a Deus o melhor. E nós veremos hoje também, como uma das expressões de um bom caráter, a questão de ser pacífico, de ser um apaziguador, né? De querer evitar o máximo possível estar envolvidos em guerras, em contendas, em porfias, que muito mais dizem respeito às obras da carne do que mesmo a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, Isaac, ele vem trazer para nós uma preciosa lição acerca de uma virtude do caráter, que é a capacidade de apaziguarmos, de sermos agentes pacificadores. O texto áureo, ele vem falando acerca da história, né? da história do nascimento de Isaac e como foi o evento em que o seu nome foi proposto por Deus, né? Para Abrão e para Sara, e está registrado aqui em Gênesis no capítulo 17, no versículo de número 19. Antes mesmo de nós comentarmos um pouco acerca do texto áureo, eu gostaria de chamar a atenção para os dias em que nós estamos vivendo, principalmente o nosso país. Nosso país está mergulhado, né, em um mar de corrupção, e de certa forma esse mar de corrupção tem gerado ondas de violências e nós estamos então envoltos a uma atmosfera de corrupção, uma atmosfera de violência, de insegurança, e é possível que em meio a tudo isso nós nos peguemos querendo nos deleitar com o sabor, né, da vingança própria. Da vingança que não necessariamente provém de Deus, mas a vingança realizada com as nossas próprias mãos. Então não é difícil nós encontrarmos cristãos que, ao verem, por exemplo, um delinquente, um marginal, sendo açoitado, sendo castigado, sendo punido, não é difícil encontrarmos cristãos que acaba sentindo um certo deleite, infelizmente, né? Acaba sentindo um certo prazer naquele tipo de punição, naquele tipo de vingança na vida daquela pessoa que cometeu algum mal social, que trouxe algum prejuízo para a sociedade. Muito embora aos nossos olhos aquela pessoa que fez o mal deve também sofrer o mal, mas essa não é de verdade a proposta cristã. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos ser o tempero
Nós precisamos ser esse ponto de equilíbrio. Nós precisamos ser o outro fiel da balança para que não somente a questão da violência, a questão de atitudes impensadas e imprudentes prevaleçam e acabem por manipular essa balança. Nós precisamos ser a outra parte, o outro contraponto. Nós precisamos trazer esse equilíbrio. Então, enquanto a nossa nação aspira por justiça, mas justiça realizada pelas próprias mãos, nós, enquanto Igreja do Senhor, precisamos apresentar uma outra proposta. A proposta onde é possível que seja estabelecido a paz, uma vez que o Rei da Paz, o Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz, seja o Senhor da nossa nação. Então, cabe a nós não estarmos fomentando qualquer tipo de justiça ou de vingança. Cabe a nós estarmos anunciando um Deus que é suficientemente capaz de fazer com que a paz dele reine em nossa nação. Então é muito importante, pensando nessa questão do caráter de Isaac, que era um caráter pacífico, nós precisamos também aprender com ele e precisamos buscar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessa faceta do caráter, de um bom caráter, do caráter de um santo, que é a capacidade de apaziguar e de ser um pacificador. Então, voltando aqui para o textual, Gênesis capítulo 17, verso 19, diz assim: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então é muito importante essa questão aqui do nome Isaque, né? Quando Deus ele propôs isso, quando Deus ordenou que se colocasse como o nome daquela criança que estaria nascendo a partir do relacionamento de Abraão com Sara, que se colocasse o nome Isaque. E Isaque significa riso, né? E sabemos que riso é um substantivo que está muito ligado à questão do verbo rir ou do verbo sorrir, né? Mas acerca desse nome Isaque e acerca da intenção que estava no coração de Deus quando propôs esse nome para aquela criança, muito embora Deus estivesse propondo aquilo por conta do riso de Abraão, do riso de Sara e também da possibilidade das pessoas rirem quando Isaque se tornasse uma realidade, quando Isaque estivesse já ali nos braços de Sara, muitas pessoas iam rir, né? Mas essas pessoas iam rir por estarem maravilhadas. E Isaque aqui, no sentido real da palavra, nesse contexto, muito embora significa riso, mas é um riso com a conotação de deslumbramento, de maravilhamento, né? Um riso que evidencia um milagre. E queridos, exatamente isso que o Senhor quer gerar na vida de cada um de nós. Deus está preparando um Isaque para cada um de nós. Creia você, meu irmão, você que de repente está na expectativa de ver e de viver o cumprimento das promessas do Senhor. Um Isaque da parte de Deus está a caminho sobre a sua vida e você vai rir, e aqueles que te amam e querem o teu bem também irão rir, mas não irão rir por conta de que o cumprimento dessa promessa seja simplesmente divertido, mas vão rir por estarem estupefatos, vão rir por estarem maravilhados, vão rir por poderem contemplar a fidelidade de Deus e testificarem do quanto Deus te ama. Então creia nisso,
Tome posse dessa palavra profética. Um Isaac de Deus, um motivo de riso da parte de Deus está vindo sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque, como já disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 20, Paulo diz: pois todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as promessas que são de Deus, todas as promessas que há de Deus, tem nele o sim, porque ele é o garantidor e é suficientemente capaz de garantir toda a promessa liberada. Diante da promessa dele, diante do intento do seu coração, não há quem possa frustrar, não há quem possa se opor e não há quem possa impedir a realização dos planos, dos projetos e das promessas de Deus para a vida do seu povo. Então nós temos aqui, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o teu nome Isaque. E aí tem o seguinte: e com ele, com Isaque, diz Deus, estabelecerei o meu conserto. Então isso é fundamental que tenhamos em mente também. Toda vez que Deus faz acontecer ou faz nascer um Isaque na nossa vida, toda vez que Deus realiza um milagre, essa realização tem que resultar em uma aliança com Deus, tem que resultar em um conserto com Deus. Tudo que Deus faz em nós deve gerar em nós um desejo de servi-lo ainda mais e de ser mais fiel a Ele, de procurar amá-lo ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática, irmãos, diz o seguinte: Isaque, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. E nós vamos aprofundar um pouco essa questão da submissão, da sujeição de Isaque, tanto a Deus quanto aos seus pais, e vamos ver o quanto ele foi abençoado, o quanto ele foi próspero. Isaque entendeu perfeitamente o caminho que nos leva ao coração de Deus. Isaque entendeu, ele captou perfeitamente o segredo que nos leva a agradarmos a Deus, e em agradarmos a Deus, o Senhor então se agrada de nós, né? E se agrada de nós e faz coisas tremendas e realiza proezas através da nossa vida e em nossa vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, no capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 25. E a nossa introdução diz o seguinte: o caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, testemunho e práticas. Então eu queria que você atentasse bastante para essas três palavras, que eu diria então que são o tripé, né? O tripé de sustentação de um caráter santo, de um caráter que realmente testemunha, né? Um caráter que testemunha o milagre que Deus realizou. Então, esse tripé é formado por uma coerência que deve haver entre a atitude, o testemunho e a prática. Esses três pés dessa estrutura que sustenta o caráter, eles devem estar sempre conectados. Eles devem estar sempre vivendo com coerência, né? Então, se tem a atitude, o testemunho e a prática devem ser compatíveis com essa atitude. Então, cada manifestação, cada parte desse tripé deve estar intimamente ligada à outra parte. Não há como ter um testemunho um testemunho que agrade a Deus, se a atitude, se a prática, na verdade, não estiverem ali
falando a mesma língua, vamos dizer assim, falando a mesma língua do testemunho. Entende, irmãos? Então, essas três coisas, elas devem estar interligadas, elas devem estar falando a mesma língua. A primeira parte aqui da nossa lição diz o seguinte: Isaque, o filho da promessa. E o primeiro tópico da primeira parte diz: promessa de Deus a Abraão. Eu gostaria de destacar aqui para nossa reflexão, nesse primeiro tópico aqui, o seguinte: filho de Abraão e Sara, pela lógica humana, seu nascimento seria absolutamente impossível. O filho da promessa teria nascido fora de tempo na concepção dos homens. É verdade, né, que sob a ótica humana era praticamente impossível ser veiculado ou viabilizado o nascimento de Isaque, por várias questões, né? Por questões fisiológicas, principalmente, por conta da questão da virilidade, a virilidade do próprio Abraão, né? Já ter cessado, já estar comprometida, a questão da sua própria fertilidade também, profundamente comprometida por conta da sua idade. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. O ventre de Sara já estava amortecido por conta da sua idade avançada, né? Ela já havia passado, já havia alcançado a menopausa e já tinha entrado nessa fase há muitos anos atrás. E não obstante a questão do próprio ventre de Sara já estar amortecido, havia também algo que ainda pesava mais, havia algo que ainda dificultava mais a realização ou a materialização de Isaque, vamos assim dizer. Era o fato de Sara ser estéril desde sempre. Sara nunca pôde gerar filhos. Ora, se na idade fértil da mulher, Sara não podia gerar filhos, muito menos aos 90 anos de idade. Mas nós podemos perceber o amor de Deus, o poder de Deus e a disposição de Deus cumprir as suas promessas, pelo fato dele fazer com que todas essas coisas que sob a ótica humana são potenciais impedimentos, todas essas coisas elas se sujeitassem, se inclinassem diante do poder de Deus. E aí, como diz a própria palavra de Deus, lá em Romanos no capítulo 4, no verso 18, o apóstolo Paulo fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Isso é fundamental, irmãos. Crer contra a esperança. Porque na maioria das vezes, quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus nos faz uma promessa, nós olhamos sob a ótica humana e nós começamos a analisar as possibilidades dessa promessa se realizar, acontecer, se tornar uma realidade. E parece que quanto mais nós analisamos as questões que fariam com que esta promessa se materializasse, quanto mais nós analisamos, tanto mais nós concluímos que parece que as coisas, essa promessa se distancia cada vez mais do seu cumprimento. Mas é aí onde entra esse apelo de Paulo, aonde entra essa palavra, essa consideração de Paulo acerca de Abraão e que deve ser também considerada por nós. Abraão creu contra a esperança, e crer contra a esperança é crer contra a habitual expectativa humana. Crer contra a esperança é crer contra aquilo que naturalmente deveria acontecer, mas se eu creio contra aquilo que é natural, eu na verdade estou crendo no sobrenatural. Abraão, ele não creu na expectativa humana, ele não creu no natural, pois o natural seria a impossibilidade dele gerar filhos. A impossibilidade de Sara também
gerar filho. Isso era o caminho natural. Mas ele creu contra a esperança. Ele creu no sobrenatural. E isso é lição para nós também. Deus te fez uma promessa, meu irmão, minha irmã. Então pare de ficar olhando para como as coisas estão acontecendo no sentido de que essa promessa se realize. Porque quando você começa a olhar, talvez você não consiga perceber nada caminhando na direção da realização dessa promessa. E isso pode te frustrar. Então pare de olhar para isso. Apenas creia naquele que fez a promessa. Porque mesmo que nada esteja apontando para a realização dessa promessa, uma palavra dele, uma palavra de ordem dele. E tudo imediatamente se alinha para que essa promessa se cumpra e esse milagre se realize. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2 diz o seguinte: seu nascimento de Isaac, um verdadeiro milagre. E foi um verdadeiro milagre exatamente por aquilo que nós havíamos comentado, né? Por conta da fisiologia, dos atributos físicos agora de Abraão com 100 anos de idade e Sara com 90 anos. Mas nós podemos perceber que para Deus isso nada é, pelo fato de nós podermos também nos lembrar de como Cristo nasceu, de como Jesus nasceu, né? Foi um nascimento sobrenatural. Não houve a participação do homem ali na geração de Jesus. Foi uma semente divina. Foi obra do Espírito Santo. Então não há por que nós termos qualquer tipo de dificuldade de acreditarmos no que aconteceu com Abraão e Sara, visto o que aconteceu com o então menino Jesus, né? No momento ali da sua concepção e do seu nascimento. Foi o poder de Deus em ação. A segunda parte da nossa lição fala o seguinte: um homem abençoado por Deus. E aí o primeiro tópico da segunda parte nos traz o seguinte: a prosperidade espiritual. E eu destaco aqui: Isaac foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava. E é interessante essa questão da caminhada, da peregrinação de Isaac. Aqui nós já estaremos falando acerca de um Isaac adulto, né? Nós já estaremos falando acerca de algumas escolhas desse Isaac, né? Desse que é um motivo de riso. E Isaac, nós vamos ver que ele foi um motivo de riso para os seus pais, por conta do maravilhamento da forma como que ele foi gerado, mas Isaac também tem sido um motivo de riso para toda a humanidade. A humanidade tem sorrido por conta de Isaac, um sorriso de quem na verdade se maravilha, se surpreende. Isso tudo porque Isaac ele procurou ser fiel e ser obediente ao Senhor. Então diz aqui que ele foi buscar abrigo em Gerar, o lugar onde ele estava tomado por um contexto de fome, e ele peregrinou para Gerar. Gerar significa lugar temporário, lugar de passagem. Mas o que nós vamos perceber é que, muito embora Isaac tenha ido para Gerar, e Gerar significa lugar temporário, foi ali onde Isaac acabou se instalando. Aquilo que era um lugar temporário acabou se transformando num lugar definitivo. Então, existem coisas na nossa vida que, muito embora tenham um caráter temporário, porque de repente nós não percebemos possibilidades de permanecermos mais tempo ali. Mas, irmãos, quando Deus ordena a bênção,
tudo então se torna apropriado. Você que de repente, meu irmão, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo em nossa nação, desemprego, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas buscando aí portas de emprego, algumas entrando por essas portas, mas algumas são temporárias, são provisórias, são serviços temporários, e aí é como que se fosse um vale de Gerar, aonde por um tempo há um refresco, há um refrigério, mas sempre naquela lembrança de que é algo provisório, mas mesmo tudo indicando que aquilo é provisório, Deus pode transformar o provisório em definitivo. Deus pode fazer com que esse trabalho que de repente você está realizando de caráter provisório, já com o término do contrato demarcado aí na agenda, Deus pode reverter essa situação. Creia nisso, irmãos. E não apenas com relação à questão do trabalho, mas existem muitas coisas na nossa vida que nós estamos vivendo ali na insegurança, sabe, de uma coisa temporária, numa instabilidade, nós não sabemos como vai ser amanhã, mas o nosso Deus, Ele está sempre disposto a nos surpreender. O nosso Deus está sempre disposto a colocar diante de nós um Isaac, um motivo de riso. Então creia no Senhor e descanse no Senhor, como fez Isaac. O tópico 2 aqui da segunda parte diz: a bênção divina é passada de pai para filho. E é importante que essa transmissão da bênção de Deus, muito embora houvesse uma promessa lá de Deus liberada para Abraão, que seria bendita ali, né, a sua descendência, e Isaac era descendência de Abraão, muito embora houvesse essa palavra, essa promessa da parte de Deus, essa bênção de Deus na vida de Isaac foi perpetuada por conta das escolhas de Isaac. Isaac escolheu ser fiel a Deus. Isaac escolheu obedecer a Deus. Ele estava debaixo de uma promessa, mas debaixo de uma promessa, mesmo quando temos uma promessa da parte do Senhor, é fundamental que nós estejamos sempre disponibilizando ao Espírito Santo oportunidades para que Ele trabalhe em nós, para que esta promessa possa se cumprir. Porque se nós não estivermos prontos para vivermos as promessas de Deus, Deus não é irresponsável para liberá-las inoportunamente sobre a nossa vida. Apenas no tempo oportuno, quando tivermos estrutura, quando estivermos o preparo para lidarmos com as promessas de Deus, e que são grandes e que são fartas, apenas quando estivermos prontos, o Senhor então vai liberá-las sobre nós. Isaac estava pronto, porque Isaac decidiu caminhar ou fazer o caminho da obediência, da submissão a Deus e também aos seus pais. Então é por isso que Isaac ele foi tanto motivo de riso para Abraão e para Sara, foi motivo de alegria para eles, como através da sua fidelidade, ele também tem sido motivo de riso para a humanidade. Ele tem sido um canal abençoador, porque de Isaac veio Jacó, veio Israel, veio Jesus, e hoje nós estamos aqui por conta desses patriarcas que temeram ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. O terceiro tópico aqui da segunda parte fala a prosperidade material. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, o verso 12. Este é o segredo da vida de Isaac. Ele era abençoado por Deus. Então Isaac ele era próspero, tudo que ele fazia prosperava. Isaac maravilhava as pessoas que estavam à sua volta.
Por quê? Porque Deus estava em sua vida, Deus o abençoava. Mas por que causa Deus lhe abençoava? Porque ele dava espaço para que Deus o abençoasse. Ele amava ao Senhor, ele servia ao Senhor, ele era fiel ao Senhor. Então ele acabava proporcionando uma atmosfera apropriada para que Deus o favorecesse, para que Deus realizasse as proezas que ele realizou sobre a vida de Isaac, e aqueles que estavam ao entorno de Isaac, os filisteus, os outros povos, pudessem ver que em Isaac estava um Deus que cuida, que ama, que preserva e que faz prosperar. Então, o segredo de Isaac, da prosperidade de Isaac, não estava nas suas potencialidades, não estava nas suas habilidades, não estava na sua intelectualidade. O segredo da prosperidade de Isaac estava no Deus que lhe favorecia. Há um texto muito interessante lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 13, quando Pedro e João ali diante do Sinédrio, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os escribas, eles estavam diante de Pedro e João falando para aqueles homens intelectuais, aqueles doutores da lei, e eles falavam com tanta ousadia, com tanta intrepidez e com tanto conhecimento de causa acerca de Jesus. Eles falavam com tanta sabedoria e inspiração que aqueles homens que sabiam que Pedro e João eram indoutos, eram ignorantes, eram pessoas iletradas, os doutores da lei tinham esse conhecimento acerca de Pedro e de João, mas naquele momento eles estavam maravilhados. Como que homens iletrados e indoutos, eles têm esse conteúdo e essa sabedoria e essa profundidade tão grande? E aí eles foram se informar melhor e eles tomaram conhecimento de que Pedro e João haviam estado com Jesus. Louvado seja Deus. E isso faz toda a diferença. Seja quem for, seja o homem com a maior limitação que for, intelectual ou de qualquer outra ordem, se estiver com Jesus, ele vai maravilhar. Se estiver com Jesus, ele vai ser um instrumento de maravilhamento da parte de Deus. Então não há aquela pessoa que seja incapaz, de fazer alguma coisa para Deus. Porque se o poder de Deus estiver em ação na vida dessa pessoa, irmãos, o céu é o limite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja. Vamos entrar aqui na terceira parte da nossa lição. A terceira parte diz as lições do caráter de Isaac. E o primeiro tópico da terceira parte diz: um homem esforçado e trabalhador. Há pessoas a quem Deus abençoa e os adversários ficam com inveja, desejando mal aos servos de Deus. Mas a maldição não alcança os que são fiéis a Deus. Eu vou repetir esse último trecho. A maldição não alcança os que são fiéis a Deus. E eu trago aqui uma frase de Cecília Spalsing. Cecília Spalsing diz o seguinte: quando Deus está no controle, tudo que vem contra nós perde a direção. Coisa interessante, E é exatamente isso que aconteceu com Isaac. Deus estava no controle da vida de Isaac. E todas as investidas contra a vida dele não surtiam efeito. Essas investidas, elas fracassavam. Porque tudo que vinha na direção de Isaac acabava deixando de atingir o alvo. As investidas não conseguiam atingir Isaac.
elas mudavam de direção, e assim também acontece na nossa vida. Ah, irmãos, se nós pudéssemos perceber o quanto de investida há contra a nossa vida em todo o tempo, mas essas investidas do nosso adversário, do mundo espiritual, da maldade, essas investidas, elas erram o alvo, elas erram a direção, porque o Senhor está no controle da nossa vida. E isso faz toda a diferença. Pelo fato de o Senhor estar no controle da nossa vida, a maldição não nos alcança. E se por acaso a maldição chegar até nós, ela vai ser transformada em bênção, porque é isso que Deus faz. Deus faz a maldição ser transformada em bênção, e aquele que de repente intentou a maldição contra a nossa vida, ao ver aquela maldição se transformando em bênção, vai ver quem é o Deus que cuida de nós, o Deus que estende a sua mão poderosa e faz sombra sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2 diz: o caráter pacífico de Isaac. Honrando o nome e a memória de seu pai, Isaac reabriu os poços que seu pai abrira e foram tapados pelos filisteus. E chamou os poços com os mesmos nomes dados por Abraão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vejam, Isaac ele chega em uma determinada região, e ali ele se lembra de que o seu pai havia cavado, seu pai Abraão, no tempo das suas peregrinações por aquela terra, Abraão havia cavado alguns poços, e poços que tinham água, mas os filisteus haviam colocado entulhos, haviam soterrado aqueles poços. Isaac então se lembra desses poços, e ao chegar diante deles, Isaac percebe que os filisteus haviam fechado aqueles poços. E aí Isaac então começa a desenterrar, a remover os entulhos, para que aquelas águas pudessem fluir novamente, para que aqueles poços novamente fossem poços de águas vivas. Era necessário tirar os entulhos, como também é necessário tirar entulhos da nossa vida, para que as águas de Deus possam jorrar e para que o nome do Senhor seja glorificado e em nós haja vida e vida em abundância. Mas é fundamental que alguns entulhos, algumas coisas que abafam, que sufocam o fluir dessas águas, de repente estão em nós, de repente nós acabamos por permitir, por darmos legalidade para que esses entulhos fossem colocados nos nossos poços. Mas a palavra de ordem do nosso Deus para nós, através dessa profunda meditação acerca do caráter de Isaac, que era um caráter perseverante, nós estamos sendo convidados pelo Senhor a uma análise, a uma introspecção, a uma busca em nós mesmos, para que se porventura detectarmos algum entulho dos filisteus desse mundo, removamos esses entulhos, para que o que é de Deus possa fluir através da nossa vida. Então Isaac removeu os entulhos e as águas começaram a fluir. Mas aqui, no terceiro tópico da lição, nos fala acerca de um problema que Isaac acabou por vivenciar por conta desses poços agora jorrando água, que diz o seguinte: após perder a posse de 2 poços, Isaac não desistiu. Mais do que resistente, ele foi resiliente sobre enfrentar as oposições sem se exasperar, soube praticar a longanimidade. Então percebam, irmãos, e ao olhar aqui, ao meditar na história, nesse fato, onde Isaac ele começou a desenterrar os poços, a remover os entulhos, e à medida que esses poços eles jorravam água, os pastores de Gerar, os homens daquela localidade, eles vinham colocar pressão ali,
e tomar os poços que haviam sido cavados ou que haviam sido recuperados por Isaac. Então, aqueles homens, eles chegavam ali e se apropriavam daqueles poços. Isaac já havia recuperado 2 poços e os pastores de Gerar tomaram aqueles poços de Isaac. Mas nós estamos estudando aqui acerca de alguém que era pacífico. Alguém que, na verdade, evitava, por confiar em Deus, evitava entrar em contendas e em dissensões. Isaac tinha a convicção de que o seu Deus iria cuidar dele, iria cuidar do seu povo. Não era um poço, não era de repente um poço que havia sido tomado pelos filisteus, que iria fazer com que agora Deus estivesse impossibilitado de suprir as necessidades do seu povo. Então, o primeiro poço foi tomado pelos pastores de Gerar, o segundo poço também, mas Isaac, como diz aqui o texto, Isaac tinha um caráter resiliente. A resiliência é aquela capacidade, sabe, de mesmo quando alguém chega aos limites das suas forças, mesmo assim, esse alguém é capaz de se colocar de pé novamente. Vamos imaginar uma palmeira que está à mercê dos ventos, e o vento começa a soprar sobre uma palmeira e ela se enverga, às vezes até ao ponto de tocar no chão. Mas quando o vento para de soprar, a palmeira volta à sua posição original. Isso é resiliência. E isso deve fazer parte do nosso caráter, porque nós estamos vivendo em um mundo que está tomado por aflições. E em meio às aflições desse mundo, mesmo que algumas delas, alguma aflição consiga nos lançar por terra, nós nos levantaremos, se resilientes formos, nós nos colocaremos de pé novamente. Então existe uma palavra grega que é muito apropriada para essa nossa reflexão, chamada hiponemo. Sabe o que significa hiponemo? Significa resistir à pressão. Hiponemo é aquele que resiste à pressão, a maior pressão que de repente seja aplicado na vida de um servo de Deus. Se ele é dotado com esse hiponemo, ele vai resistir a essa pressão. E muito mais do que resistir à pressão, ele saberá transformar essa pressão em poder. Em poder. Esse é o segredo para uma vida vitoriosa. Então, Isaac, ele acabou nessa sua resiliência, nessa sua capacidade de se manter longânimo e de preservar a sua paz, nessa sua habilidade, ele continuou a sua caminhada e posteriormente ele cavou um outro poço. E ali nenhum dos pastores de Gerar, nenhum foi ali para querer tomar o poço. E Isaac chamou aquele poço de Reobote. Ou seja, Deus me deu largueza, Deus me colocou num lugar amplo, Deus me alargou nessa terra. Às vezes, irmãos, a gente fica entrando em contendas por conta de um poço, de alguma coisa que nós nos apegamos e temos como importantíssimo para a nossa vida. E a gente luta por aquilo, a gente faz questão, a gente entra em contenda, se desgasta, perde a paz, perde a alegria, perde a graça. Quando um pouco mais adiante Deus tem preparado um lugar amplo, um Reobote, um lugar largo para nós, e nós estamos fazendo questão de um lugar tão limitado, tão pequeno.
possamos estar aprendendo com o caráter de Isaac, sempre cientes de que Deus está preparando algo melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a última parte da nossa lição, a parte 4, o tópico 4 da terceira parte, diz assim: obediência e submissão. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho em holocausto, conforme Gênesis 22, verso 2. Isaac foi amarrado sobre o altar para o sacrifício e não se rebelou. Então Isaac era já um adolescente, vamos imaginar aí, entre 13 a 15 anos de idade, e Abraão, se Isaac tivesse 13 anos, Abraão teria 113. Então imagine um ancião de 113 anos e um garoto de 13. Se Isaac realmente se dispusesse a correr, a fugir de seu pai por ocasião daquele sacrifício lá no Moriá, Isaac com certeza iria se desvencilhar com muita facilidade do seu pai. Dadas as circunstâncias, as limitações de Abraão e a agilidade de Isaac, não haveria dificuldade alguma para que Isaac se livrasse ali daquele sacrifício, se livrasse ali da ação do cutelo de Abraão que iria lhe esquartejar, que iria lhe transformar em pedaços. Isaac poderia ter fugido, mas veja o caráter daquele moço. Ele se submeteu à vontade do pai